Doutor Fernando Quercia, advogado tributarista, está com a gente no quadro Seu Direito. Doutor Fernando, boa tarde. Aí no local do escritório, chegou a pingar ou tá no calorzão, doutor Fernando? Boa tarde, Guarizo, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da CBN. Aqui, por enquanto, o tempo está nublado, mas chuva que é bom, nada. Aí tem que tomar bastante água para a gente conversar legal aqui. Aliás, tem gente que toma água, doutor Fernando, de susto, porque é o assunto que o senhor traz hoje, é a questão do imposto sobre doação e herança, né? A gente já sabe que tem tanta família que briga por causa de herança, né? E quando for taxado, então, esse pessoal fica ainda mais preocupado. Vai ter mudança? Vai aumentar esse imposto? Oi, Guarizo. Falhou um pouquinho aqui, mas deu para entender o que você falou. Bom, vamos lá. É até interessante, né? Porque com essa reforma tributária nova aí, a questão do imposto sobre a doação e herança, existe esses questionamentos se vai aumentar ou não. Eu li um artigo interessante no fim da semana passada, a advogada Maria Eduarda Corman, que traz reflexões bastante apropriadas sobre esse tema. A aprovação da primeira fase da reforma tributária, da PEC 45, pela Câmara dos Deputados, ela acabou gerando uma grande repercussão, que rendeu muitas discussões, né, principalmente focando sobre a questão da criação do IBS, né, que é o Imposto de Bens e Serviços, a contribuição sobre os bens e serviços, que é o CBS, que vai substituir o ICM, ISS, PIS e COFINS, etc. Superadas essas discussões iniciais, né, o fato é que a PEC 45 ela segue em tramitação pelo Senado, de modo que não há qualquer certeza ainda sobre a sua configuração final. Caso a PEC venha a ser aprovada, ela provavelmente ela vai impactar, sim, os impostos sobre patrimônio, como é o caso do imposto sobre transmissão causa-mortes, né, e doações, que é o ITCMD. Ou seja, a reforma tributária, por meio da PEC 45, pode afetar a tributação do patrimônio das famílias, sim. Em relação ao ITCMD, as principais mudanças que aconteceriam, caso a PEC seja aprovada, primeiro, haveria a inclusão do inciso 6º no artigo 155 da Constituição, que torna impositivo o comando de que as alíquotas do imposto sejam progressivas, em razão da transmissão ou doação. Como funciona hoje? Hoje, 9 estados da Federação Nacional, dentre os quais São Paulo, ainda adotam alíquotas fixas de TCMD, que é essa alíquota de 4%. Lembrando que o máximo que pode ser cobrado é 8%. O Rio de Janeiro, por exemplo, cobra 8%. São Paulo cobra 4%. Nos termos da resolução vigente, a alíquota a ser fixada em lei estadual, ela deverá ser progressiva em até, no máximo, 8%. A reforma proposta altera essa faculdade, que hoje é vigente, para impor aos estados o dever de estabelecer alíquotas progressivas do tributo. De modo que, especialmente nos estados aqui, como nós aqui em São Paulo, que adotam a alíquota fixa inferior à máxima, a mudança legislativa, com certeza, ela vai ocasionar aumento do imposto, aumento do ITCMD. O segundo ponto de mudança é que a autorização para que os estados passem a cobrar o ITCMD sobre as doações realizadas por residente no exterior e sobre heranças deixadas por falecido no exterior, ou ainda inventários que sejam processados no exterior, vale ressaltar que isso dependerá de uma lei complementar sobre a matéria. Ou seja, hoje, se você tem, assim, se a família ela tem um bem no exterior, ou se ela tem uma herança no exterior, e por conta disso ela tem que fazer, inclusive, um inventário no exterior, quando o principal dono desse patrimônio morre, né, hoje não é cobrado ITCMD. Então, a partir dessa mudança, seria cobrado também. Ou seja, pessoas que têm bens fora do Brasil também serão taxadas, né? E, além disso, Guarizo, quer dizer, além dessas duas mudanças, né, ou seja,
tornar a alíquota progressiva, e aumentar até 8%, e cobrar ITCMD de bens no exterior, em paralelo à reforma tributária, existe o projeto de resolução no Senado, número 57 de 2019, de autoria do Cid Gomes, que propõe, preste atenção, o aumento de alíquota máxima do ITCMD para o patamar de 16%. Hoje o máximo é 8%. Então, o projeto em questão ele foi apresentado pelo senador com a justificativa de atenuar o quadro de dificuldades financeiras porque passam os governos estaduais. Né? Justificativa boa. É a fome arrecadatória, né, do governo se manifestando mais uma vez. Ou seja, temos aí mudanças que poderão impactar a maneira como o ITCMD é cobrado, as alíquotas que são cobradas, e um provável aumento aí para o dobro, né, da alíquota que é cobrada hoje, no máximo, que é cobrado hoje em todo o Brasil. É aquela promessa que vem querendo se concretizar na questão de que eles querem cobrar mais de quem tem mais. Porém, isso, na minha opinião, pega em cheio qualquer família, porque você imagina só, Guarizo, então a pessoa, por exemplo, ela morre e ela deixa a casinha dela lá para os filhos, né? Então, para os filhos terem acesso à casa, para que a casa seja transferida para o nome deles, eles vão ter que pagar, se tudo isso acontecer, até 16% sobre o valor do imóvel, de imposto, para poder tomar posse. Isso muitas vezes é tão complicado, porque isso muitas vezes faz com que as famílias tenham que vender, por exemplo, um imóvel. Se elas têm 2 imóveis, elas têm que vender um imóvel para poder pagar o imposto para tomar posse do outro imóvel. Quer dizer, é uma situação bastante complicada, como eu disse. E essas mudanças aí, elas me parecem que elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. O governo tomando uma parte de um imóvel, né? Mais ou menos quando se compra um imóvel novo, tem que pagar a chave depois. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Quando acontece de um falecimento dentro da família, né, muitas vezes as pessoas não se preparam, elas não preparam a sucessão, e a gente tem uma conta que a gente faz aqui no escritório, que muitas vezes, se ela não estiver preparada para essa sucessão dos bens, isso pode significar um custo de até 20% dos bens deixados pelos falecidos. 20% desses bens, eles vão para pagar a conta do inventário, dos impostos, por falta de planejamento. Por isso que é muito importante esse planejamento anterior, né? E tem mais uma coisa que eu esqueci de falar também, uma mudança importante aí que tá para acontecer. Hoje, por exemplo, você pode escolher, por exemplo, se você tiver bens em vários estados, enfim, ou se você tem bem em um estado e a pessoa falece em outro estado, hoje você tem essa faculdade de escolher, o meu inventário vai correr por São Paulo, eu tenho bens no Rio de Janeiro, mas o meu inventário vai correr por São Paulo. Então, eu vou pagar o ITCMD de 4%, ao invés de pagar o ITCMD de 8% no Rio, porque o inventário ele vai correr aqui por São Paulo. Essa mudança também vai acontecer, ou seja, o ITCMD ele vai ser pago de acordo com a localização do imóvel. Então, também vai acabar essa chance que as pessoas muitas vezes têm de escolher o estado onde existe uma menor alíquota para fazer um inventário e pagar menos impostos. Eles vão fechar também essa porta. Então, a janela das oportunidades aí do planejamento tributário, no que diz respeito à sucessão, elas estão cada vez se fechando mais, Guari. Exatamente. Não tem para onde correr. Está indo muita coisa, muito imposto sendo cobrado. A reforma tributária poderia ajudar em alguns casos, né? Mas em outros também as pessoas devem se preparar. E algo que me chamou a atenção, doutor Fernando, exatamente o que o senhor disse aí, de as pessoas não estarem preparadas, às vezes acontece uma morte de repente, né? E seria possível fazer algum tipo de de prevenção para isso, para pagar esses impostos, já colocar na conta antes? Como faz? Na verdade, hoje você tem várias maneiras, isso, obviamente é um trabalho que é feito caso a caso, né? Para cada situação existe, vamos dizer, um tipo de planejamento, mas existem sim planejamentos
estratégicos legais, 100% legais, para que você consiga minorar essa carga tributária que existe hoje dentro da sucessão. Então, você pode, através de, por exemplo, uma criação de uma holding patrimonial, transferência de cotas, ou doações antecipadas para os filhos dentro do limite legal, você tem várias possibilidades de fazer um planejamento. É que no Brasil tem aquela coisa, né, Guarizo? As pessoas têm muito medo de falar da morte, né? Mas é o que eu brinco sempre, eu falo, é a única certeza que a gente tem, né? Ainda tem o ditado que diz, a única certeza que nós temos são os impostos e a morte. Então, é muito importante que a gente faça esse planejamento, né? Que as famílias tenham, pelo menos, a visão de que possa ser feito um planejamento para que isso possa ser minorado. Mas, cada vez mais, como eu disse, o governo ele vem fechando as portas dessas oportunidades de planejamento e, talvez, num futuro próximo aí, não exista essa possibilidade, ou talvez não seja tão, essas possibilidades não sejam tão interessantes como são hoje. Mas existe, sim, muitas formas de você planejar e minorar o pagamento desses impostos. É verdade, então tem que fazer esse tipo de situação. Dr. Fernando Quercia falando, então, para a gente sobre, né, o imposto sobre herança, que é mais um, que é difícil correr, mas aquela última pergunta para fechar, ele é cobrado de uma vez só? Ele é um imposto que se torna recorrente? Como que funciona isso? Não, ele é cobrado, o próprio nome diz, é imposto de transmissão. Então, quando você, por exemplo, você tem lá um imóvel que está no nome do falecido, e esse imóvel no inventário, ele vai ser transferido para os herdeiros. Nessa transferência, né, nessa transmissão é que é cobrado o imposto, né, no cartório, para que seja feita a transferência do imóvel. Sem pagar o imposto, não tem a transferência do imóvel. Aí não dá nem para parcelar, porque já é um, né, já é um bem que está sendo adquirido, entre aspas, né, que está sendo herdado, é difícil mesmo. Como o senhor disse, eu acho que é o principal exemplo. Às vezes tem que vender um para ter outro. Exatamente, agora, exatamente. Se você não planeja, quando você vai, muitas vezes você vai fazer esse tipo você se vê nesse tipo de situação, pior do que ter que vender, às vezes, um bem para transferir o outro, é que você tem que transferir rápido, porque existe multa se você tem um atraso no tempo aí. Então, você tem que vender rápido, e vender rápido, muitas vezes, significa vender mais barato, ou seja, você acaba perdendo dinheiro na venda do imóvel, né, vendendo mais barato, para poder ter dinheiro para transferir outros bens, né, e fazer o que a lei manda. Dr. Fernando Quercia volta na próxima segunda-feira com mais um Seu Direito, falando sobre direito tributário, e hoje esse assunto aí que chama a atenção de tantas pessoas, né? O imposto sobre a herança, que está próximo de ser trazido ao público. Muito obrigado pela presença, Dr. Fernando, um grande abraço, até a semana que vem. Eu que agradeço, Guarizo, um grande abraço a você e todos os ouvintes da CBN. A Câmara de Campinas deve analisar hoje, em sessão inicial, um projeto que cria política